E aí nisso eu queria fazer o viés para essa mudança que eu acabei implementando na minha vida graças a você, que é a questão do barefoot, que é deixar o pé o mais natural possível. Fala um pouco, porque você acabou de finalizar os seus estudos, então tem assim fresquinho o resultado dessa pesquisa e também todo o seu trabalho no dia a dia, experiência de consultório. Como que funciona isso para quem também quer começar a ter esse cuidado com os pés? Ali, a posturologia, como eu falei no início, né, trabalha muito com os captores do crânio, os captores posturais e o pé. Então, eu acabo que parece, para quem olha lá as minhas redes sociais, parecem coisas contraditórias, mas não são, elas são complementares, né? Uhum. E eu comecei a me aprofundar mais no pé há uns 11 anos atrás e faço uma avaliação da pisada, né? Eu trouxe até um barocodômetro, uma máquina aí da Espanha, e para fazer as minhas avaliações, complementando com a visão da osteopatia. E aí eu comecei a perceber que eu estava limitada em alguns casos. Então eu percebia que eu passava algumas orientações de exercícios, de mudança para ampliar, aprimorar alguns movimentos, reforçar o pé, às vezes umas palmilhas posturais, né, que eu trabalho Uhum. também, mas eu era muito conservadora, eu gostava de tentar, sempre gostei de tentar melhorar o natural, sem muitos artifícios, a não ser em casos que eram muito importantes. E eu comecei a perceber que a gente faz essa avaliação da pisada com o paciente com o pé descalço. Então, eu avalio o paciente andando, parado, olho o pé e tá. E o que acontece? Quando a gente está descalço, o nosso pé está natural, naturalmente como ele é biomecanicamente livre. E aí eu fazia Uhum. toda aquela avaliação e às vezes prescrevia uma palmilha, mas a hora que a pessoa punha a palmilha dentro do calçado, o calçado não tinha nada que ver com aquilo que eu tinha visto aqui no consultório, porque mudava o posicionamento dos dedos, né? Jogava o dedão mais para dentro, ou tinha um salto no calcanhar. Então, aquilo começou a não fazer sentido, porque infelizmente os calçados, eles, a grandíssima maioria, tá muito assim, quem dita as regras é a moda e não a anatomia do nosso corpo, que deveria ser, acho que a primeira coisa, né, a ser levada Com certeza. em conta, e a moda se adequar ao nosso formato de pé, e não ao contrário, a gente ter que colocar o pé numa estrutura rígida, estreita, completamente anti-anatômica, né? Uhum. E aí eu comecei a ver que aqui no Brasil ninguém falava disso, mas aí na Europa, especialmente na Alemanha, onde surgiu esse conceito barefoot, já existiam várias marcas e várias pessoas e um movimento falando desse tipo de calçado. Então, o calçado barefoot nada mais é do que preservar, um calçado que preserva a anatomia do pé. Uhum. Então, não tem amortecimento, não é um calçado completamente livre de muitos aditivos e tecnologias. É um calçado simples, porém, digamos que ele coloca o pé como a estrela principal, né? Ele Sim. simplesmente protege o pé. E aí o que aconteceu, Ali, foi que eu comecei a estudar cada vez mais sobre isso e comprei essa ideia e comecei a mudar os calçados dos meus pacientes no consultório. Na época, até ano passado, a gente não tinha nenhuma marca barefoot no Brasil. Hoje a Uhum. gente já tem duas e temos uma infantil, duas infantis e duas de adulto. E aí, assim, eu não consigo mais fazer nenhum tratamento para pé, né? Para uma pessoa que venha me procurar para avaliar essas questões, joelho, quadril, sem falar dos calçados, né? Sim. Isso eu preciso para incrementar o tratamento, eu preciso de um calçado adequado, né? E esse calçado é o calçado barefoot que você já usa, e a pessoa que realmente se dá essa chance de usar um calçado assim, dificilmente ela volta atrás É verdade. para os Não, eu calçados já antigos, doei né? todos os meus outros, me desfiz de todos os outros sapatos, eu só estou agora assim,
porque é uma mudança muito grande. Você tem um aí para mostrar, Camila? Só Tenho, para tenho. Eu vou quem está mostrar aqui aqui para o conseguir pessoal. visualizar. Ó, esse calçado, esse tênis é da marca aqui do Brasil, a marca Fit of Tomorrow, e foi o calçado que eu fiz a minha pesquisa. Então, a gente, com 45 pessoas, né, eu tinha uma amostra de 45 pessoas, onde eu comparei o uso do tênis e técnicas de osteopatia para uma determinada disfunção do pé, né? E foi muito bacana e comprovou que só usar o tênis já é um tratamento. Uhum. Então, assim, as pessoas usaram por 3 semanas, das mais diversas idades. A amostra era de 20 a 70 anos. Então, pessoas idosas, jovens, que têm essa dor, metatarsalgia, usaram esse tênis e os resultados foram muito legais. Posso disponibilizar a pesquisa para ti. Perfeito. E então, assim, esse calçado, ó, ele dobra, então a gente pode dobrar ele completamente, ele não oferece nenhuma resistência, ele torce, né? A gente pode torcer, porque para caminhar a gente faz esse movimento de twist, né? Quando a gente Uhum. caminha, a gente apoia o calcanhar até a lateral, a gente apoia o calcanhar até o meio do pé, a gente pisa pelo lado e do meio para frente a gente prona. A gente faz isso Uhum. aqui com o pé. Então, e o passo ele acaba no dedão, no nosso dedão. Então, é um tênis extremamente leve e não tem nenhum tipo de drop, ó, não tem salto, ele é completamente reto e principal, ele é largo nos dedos e ele tem um espaço para o dedão. Então, a maioria dos Sim. tênis é afunilado e centralizado nessa parte, né? A parte maior do tênis é bem no meio. Só que o nosso pé não é assim. O dedão tende a ser o maior dedo, né? E o dedão, ele é o suporte para dois arcos extremamente importantes. O arco transverso, vou mostrar aqui no pé. Sim. O arco transverso é o arco que está na base dos dedos aqui. Então, quando a gente olha o pé assim, quando eu olho o pé assim, o segundo dedo é o topo desse arco. Então, aqui, e o arco medial, que é esse que a gente observa na parte de dentro do pé. Então, o dedão, ele é estruturalmente importantíssimo para esse arco e para esse. E por isso ele Uhum. precisa de um espaço específico dentro dos calçados, um espaço para ele. A gente tem que ter um espacinho entre o dedão e o segundo dedo. Ele não pode estar para dentro. Que é o que normalmente acontece. As pessoas, além de utilizarem o sapato errado, utilizam um número menor. Então, os dedos ficam esmagados. Isso, perfeito. Porque todo pé, quando a gente anda, toda pessoa, o pé, quando você coloca o peso em cima, o pé expande de 10 a 12 milímetros, em média. Uhum. Se for uma pessoa mais alta, mais pesada, talvez vai expandir um pouco mais. Então, a gente calcula, o teste que a gente faz para comprar um calçado é assim: você pega o seu pé em pé, apoia o calcanhar bem nessa parte de trás do tênis, por cima do calçado, e observa que aqui tem que ficar um espacinho de mais ou menos um dedo. Então, por exemplo, Uhum. esse pé anatômico, ó, seria esse tênis Esse seria tênis. exato para ele. Seria o Sim. 37, ó. Tá? Uhum. Esse pé a gente já sabe que é um 37. Sempre tem que sobrar. A gente tem que colocar o pé dentro e perceber que eu consigo mexer os dedos, porque Uhum. o meu pé vai expandir a hora que eu caminhar. E esse expandir é justamente o reforço muscular que eu preciso para que o meu Para. pé cumpra a função dele de amortecedor e de suporte ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma estrutura que está presa dentro de um calçado, que ela não tem capacidade de mover, como que eu vou ter um pé forte?